AudioJungle. Boa tarde a todos. Estamos aí? Estamos ao vivo já? Gabriel, Bueno? Ao vivo. Estamos ao vivo? Então tá bom. Boa tarde a todos. Bem-vindo aí a mais um webinar patrocinado pela Perinity, GRC. Sou Roberto Oliveira. Trouxe aqui dois amigos para conversar um pouquinho com vocês. Hoje o tema é GRC no setor energético. E espero que a gente possa trocar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiências com vocês. Como sempre a gente faz, né? Vamos combinar as regras do jogo. Eu não sei se meu som tá bom, parece que o meu retorno tá meio, sabe, tá dando eco. Tá escutando bem, Leandro? Perfeito. Perfeito? Então tá bom. Eu tô sentindo como se estivesse dando eco. Então, se eu estiver falando meio estranho, pessoal, não reparem, é só por causa do som mesmo, tá? Então, como a gente faz sempre, vamos combinar a regrinha do jogo. A regrinha do jogo é o seguinte: eu vou, né, fazer aqui um bate-papo com o Leandro, com o Daniel, a respeito do GRC no setor energético. Eles vão explicar algumas coisas, a gente vai debater um pouco os temas e todos os participantes vão poder mandar suas perguntas. E assim que a gente terminar uma linha de raciocínio, eu leio a pergunta, ok? Para não ter que ficar parando a linha de raciocínio aqui dos participantes, atrapalhando aqui os dizeres. Beleza? Combinado? O Bueno está aqui também, né? É a nossa voz do além, é o nosso ajudante master aqui, é o responsável pelo marketing aqui da Perinity. Qualquer coisa que vocês mandarem, perguntas, dúvidas, ele também está participando aqui, ajudando a nos mandar essas questões. Tá bom? Espero que vocês gostem, como sempre. Vou deixar meus amigos se apresentarem. Leandro, por favor, pode se apresentar. Boa tarde a todos, a todas. Sou o Leandro Jesus. E exatamente assim que está no meu Instagram. Sou o Leandro Jesus, Roberto. Tá vendo? Virei blogueiro por natureza agora, mas é um prazer estar com vocês aqui. Mais esse evento, esse convite aqui para falar sobre esse acrônimo tão conhecido GRC, né? E já olhei aqui no chat, tem pelo menos uns 6 alunos meus aqui, então tá tudo em casa aqui, Roberto. Pode seguir em frente, tá bom? Mais à frente eu falo um pouco mais de mim aqui, para dar oportunidade para o Daniel também. Combinado. Leandro é um parceiro já da casa, já sabe bem como funciona aqui as atividades da Perinity. Daniel, seja bem-vindo. Eu sei que é o seu primeiro webinar aqui conosco. Prometo que a gente não vai te espremer muito. Não, fica tranquilo. Pela Perinity já é o segundo, agora no setor é o primeiro, mas assim, acho que sempre o compromisso... Olha só, então não participei do primeiro, hein, cara? Estou te devendo. Não, sem problemas. Prazer, Roberto, Leandro, pessoalmente, né? Porque no grupo de WhatsApp é possível aí ver a participação muito ativa do Leandro. Então, agradeço muitas dicas que a gente acaba tendo ali como facilidade de comunicação, a preocupação do Leandro em trazer essa democratização do GRC, né, de gestão de riscos e controles internos e auditoria para muitos. Então, desde quem está começando até quem já tem um pouco mais de bagagem. Me apresentar, né? Meu nome é Daniel Gazi, né? Assim estou no LinkedIn, não tão participativo no Instagram como o Leandro, né, e celebridade, mas acho que o importante é buscar informação, buscar conhecimento e, né, estou atualmente aqui o diretor da Tática na linha, né, de gestão de risco, controles internos e auditoria interna, trocando um pouco de experiência, acho que um pouco do passado, né, tive a oportunidade de trabalhar um pouco mais de forma acentuada na Ernst Young, na Grant Thornton, e aqui, né, venho nesse desafio da Tática para tentar trazer conteúdo não só para o pessoal que ali está, mas também para o público aí que nos assiste junto com a Perinity, que é um grande parceiro também. Bacana, seja bem-vindo mais uma vez, tá? Pessoal, antes de começar aqui as discussões e deixar com que eles iniciem ali os procedimentos,
Eu tenho que ler uma mensagem para vocês que é a respeito das informações que serão expressas durante o webinar, que são de responsabilidade exclusiva de seus autores, não refletem necessariamente a posição da nossa organização. Tá? Reiteramos que somos um fórum aberto, onde se promove a troca de ideias e a liberdade de expressão, mas não nos responsabilizamos pela veracidade ou integralidade das informações aqui compartilhadas, tá bom? Para aqueles que participam do webinar completo, será emitido, todo mundo faz essa pergunta. Pessoal, o importante é vocês participarem, fazer a troca de experiências, perguntarem, tá? Mas, para quem fica até o final, tem aí um certificado de participação, que será enviado via e-mail em até 7 dias úteis, tá? Após a conclusão do evento. Portanto, certifique-se de que seu e-mail de inscrição está correto e ativo. Esse webinar é gravado e, posteriormente, ele é disponibilizado nas nossas plataformas digitais, tá bom? Quem quiser ver ou rever, basta buscar isso aí nas nossas plataformas, tá bom? Obrigado e vamos lá. Vamos começar esse bate-papo. Eu vou deixar aberto. Vamos começar um pouquinho esclarecendo aí, Leandro, um pouco da sigla em si, e depois a gente encaixa no setor, porque assim, normalmente sempre tem pessoas que participam que estão iniciando, então é sempre legal a gente dar aquela introdução do que vem a ser a sigla e depois a gente encaixa aí com a legislação do setor, tá bom? Até bom porque, obrigado, Roberto, até bom porque eu já falo dessa sigla há 17 anos, aí eu vou me apresentando aos pouquinhos, né? Eu leciono já há 17 anos em alguns cursos de pós-graduação e a sigla GRC, alguns ainda confundem essa sigla, né? Mas como todo bom paranaense, aprendeu direitinho e leva para a vida. Então vamos lá. O G do GRC, governança, né? Governança. O R, riscos. E o C, conformidade, ou para quem gosta do inglês, compliance. Só que aí eu chamo a atenção logo de início aqui para esclarecer. O governança está claro, o compliance, o C está claro, só que o risco, para quem estuda e quem se aprofunda nesse tema, acaba descobrindo o que são riscos e controles, né? Você, apesar de ter só a sigla, o acrônimo, a sigla R ali, riscos, mas ele está diretamente relacionado aos controles também. Então, quando você passa por ali, é aquela lógica, né, de quando você identifica o risco, você vai ter que buscar a resposta ao risco e buscar o remedinho ali, né? Na SOX nós falamos, né, Daniel, de remediação ali, né? Na LGPD nós falamos, né, Roberto, de medidas protetivas. Mas aqui o bom auditor fala controles internos. Então, o GRC é isso, pessoal, de forma bem simplificada. BBF, né, Roberto? Básico, bem feito, bem direto ao ponto. Atenção. Pois é. Eu fechei aqui meu áudio por causa do barulho. Sempre tem obra nessa minha rua aqui. Mas é isso mesmo. A gente divulgou, pessoal, até um tempo atrás, para quem ainda não viu, busque nas nossas plataformas também, tem o Básico Bem Feito. É uma sequência de passo a passo, com seus devidos artefatos, para que vocês consigam executar o trabalho de gestão de riscos, controles internos, de auditoria. Compliance a gente ainda não emitiu, a gente ainda não fez. Mas tem até de gestão de conteúdo. Está no forno. A gente fala está no forno porque eu faço em parceria com o Leandro. Então, está no forno. E gestão de continuidade de negócios. Procurem, tem esses básicos bem feitos lá, tá? E tem um motivo de estar no forno, tá, Roberto? E tem um motivo de estar no forno porque o ano de 2023, para mim, foi um ano de construir e de escrever 4 livros. Eu finalizei o 4º essa semana, então esse é o motivo, tá, pessoal? Mas bacana, pessoal, é bom para todos. Olha só para deixar a gente um pouco mais contente, já que o Leandro terminou, depois a gente sorteia um livro dele e entrega para um dos participantes. Pode ser, Leandro? Digital. Aí, já trouxe, digital 2 versões. Digital 2 versões. Fechou. Bueno, depois você cobra o Leandro, tá bom? Fechado. Então tá bom. Aí, tá aqui na mão, tá aqui na mão os dois. Ó. Olha lá, aqui na mão. Que belezinha. É que eu tirei o blur. Daniel, você quer complementar? Quer trazer um pouquinho dessa vertente? Não, acho que muito bem colocado pelo Leandro.
tão importante quanto esmiuçar as siglas, é o propósito que ela traz para o dia a dia do nosso mundo, né, da nossa vivência. E é a preocupação que eu vejo, acho que de uma forma até complementar, né, a tradução, para que as áreas se engajem, para que eles entendam que está no dia a dia deles a execução de um controle, a gestão de um risco, e muitas das vezes temos uma literatura própria, um linguajar muito determinado, e é isso que é o grande desafio, é tropicalizar isso para o usuário final, para que ele possa abraçar a ideia, compreender e pôr em prática o que a gente não reinventou, a gente não está trazendo nenhuma novidade, eles já vêm executando o que dá errado, eles sabem o que é, só que quando se põe no papel, começa a ter aquela pressão um pouco maior. Mas vamos falar bastante aí sobre isso, acho que sobre a vivência de cada um no dia a dia, né, das dificuldades e dos sucessos também, porque eu acho que tão importante quanto, né, os desafios também, acho que contemplar o sucesso para que todo mundo possa entender e utilizar no dia a dia de uma forma mais serene. E esse gatilho, Daniel, desculpa, Roberto, esse gatilho é muito importante porque nas últimas 2 semanas eu fiz ali pelo menos 7 a 8 workshops ali, né? Ontem eu estava na Tânia Bulhões, anteontem eu estava na Tokstok ali, e o desafio é sempre o mesmo, né? Porque quando você fala da primeira sigla ali, que é o governança, e tem a ver com o quanto a empresa ela é madura, inclusive na nossa plataforma aqui tem um questionário específico para análise de maturidade, pensando na sigla ali do governança por si só, e acaba chegando também o compliance. Qual que é o nosso grande desafio em traduzir essa letra de governança na prática? O primeiro grande desafio nosso é buscar uma política de risco dentro das empresas que elas não estão no site, elas não estão sendo divulgadas, elas não estão em algum lugar ali. E aí tem um segundo tema que é um grande sonho do pessoal que trabalha com a segunda sigla, que é o R, que é a matriz de risco, né? Todo mundo gostaria de ter ou gostaria de melhorar a sua matriz de risco ou construir a sua matriz de risco. Só que para você ter uma matriz de risco, você precisa ter a política de risco, que é onde nós temos o apetite, a tolerância e as regras da probabilidade, da avaliação da probabilidade de impacto. Então, se eu não tenho regra, eu tenho uma matriz que eu não vou conseguir fazer, eu até consigo fazer uma avaliação, mas os critérios não vão ser, não estão pacificados pela diretoria, alta administração, quem está com o CPF frente ao CNPJ da empresa ali no final do dia, né? Então, esses são grandes desafios que nós temos. Um outro ponto importante também é que, e olha, pessoal, que eu vou falar para vocês aqui, eu fiz a última contagem, são 327 projetos realizados ao longo da minha carreira. E até hoje, eu ainda fico procurando workshops de risco sendo feitos pelos especialistas de GRC, né? Nós temos que trazer esse público para próximo de nós. Eu estava ali no workshop ontem, e a minha última fala foi a seguinte: tinha 43 gerentes, donos do risco, né? Gerentes das áreas, dono do risco na minha frente. Eu falei assim: o que nós mais precisamos de vocês é que vocês abram as portas e nos recebam de coração ali, para que nós peguemos ali o ChatGPT. Nós vamos plugar o ChatGPT na sua cabeça e tirar a informação e colocar no papel. É só isso que nós precisamos no final do dia, né? Então, estar disponíveis, né? No final do dia. Então, eu queria começar a entrar um pouquinho no cenário, né, do setor de energia. Se vocês conseguirem, né, se vocês puderem trazer para a gente aqui um pouquinho dessa visão de vocês, por já terem participado de projetos, já terem participado um pouco do setor, o que vocês viram nesse setor de energia, lembrando que, assim, hoje o setor de energia ele é um pouco afetado, né? Porque, de acordo, se a gente pegar lá os itens, né, os principais itens de risco global, né, do Fórum Global, você pega ali mudança climática, é um dos principais pontos, né? Junto com cibersegurança e coisa do tipo. E aí, dentro desse setor de energia, se eu não estiver um pouco equivocado, tem ali toda aquela preocupação voltada para a mudança climática, voltado ali para aquela situação do carbono, né? De baixo teor de carbono.
para que seja uma energia limpa, né? Que nem, por exemplo, a gente se fala muito hoje a respeito dos carros elétricos e tudo mais, mas a gente tem que pensar o seguinte, justamente por conta dessa energia limpa, no Brasil a gente tem energia eólica, a gente tem energia, né, as hidrelétricas, que são mais limpas. Mas se você parar para pensar, na Europa é tudo à base de carvão, né? Então, será que de fato esses carros, quando você fala de ter, e eles são abastecidos na Europa, será que de fato é melhor ter o carro elétrico do que o carro a gasolina? Então, assim, eu queria que vocês colocassem um pouquinho da visão de vocês, de quem já participou de projetos desse tipo, para quem já participou de empresas de energia, um pouquinho do que vocês enxergam ser esses principais riscos. Eu tenho uns na cabeça, mas por acostumado a fazer gestão de risco há algum tempo, né? Então, a gente acaba analisando o cenário, a gente pensa quais são os tipos de energia que a gente tem aqui, e aí você começa, que nem, por exemplo, não queria falar de casos como esses, porque são um pouco de tragédia, mas tem barragem, mas ali o que foi barragem foi de rejeitos, mas você pensa no seguinte, e se isso fosse justamente uma de hidrelétricas? Como que funciona isso? Incidentes, né, dentro dessas barragens. Como funciona se existe ali uma interrupção por cibersegurança, né, por falta de segurança cibernética ou por ação de hackers, que é o que vem de encontro com o fórum, né, global. Mudança climática, clima mais seco, se o clima está mais seco, como que a gente faz essa situação do eólico? A gente sabe que no nordeste do país existem parques eólicos e, assim, uma das empresas às quais o Leandro, eu não vou citar o nome da empresa, porque a gente ainda não teve autorização, né? Eu tentei trazer um profissional de lá que, cara, gosto muito, que é o Frederico, o mais conhecido como Fred. Fred, se depois você assistir esse webinar, amigo, você fez falta, queria que você tivesse vindo participar também, mas não deu tempo. Foi feito para você, né? Também. Esse foi feito para o Fred. Cara, ia ser legal ter a participação dele aqui, mas ficou um pouco em cima para ele poder participar e pedir as permissões que ele tem que pedir na empresa. Mas é uma empresa que praticamente, né, a gente fez um projeto lá, voltada para essa parte eólica, de energia eólica. Então, assim, queria que vocês discorressem um pouquinho a respeito desses cenários, tá? Bora lá, se puder, eu falo aqui daí. Acho que a ideia aqui, né, Roberto, também é contar um pouco das experiências, porque quando nós entrarmos um pouco mais à frente na questão do risco, acaba sendo muito parecido assim, empresa para empresa, mas pensando em experiências, né, eu já tive experiência, e o Daniel, pelo pouco que eu conheço ele também, muito parecidas ali, desde a questão da hidrelétrica, desde a questão de que antigamente era Eletropaulo, agora é Enel, né? Eu também já tive experiências como o EMAI, que tem a ver com comercialização. Então, o setor de energia, mercado de energia, ele é bem extenso, fechado, mas assim tem alguns subnichos ali nessa questão, né? Eu já participei de pelo menos os 4 principais ali, e mais recente, como o Roberto falou ali, na questão de energia eólica ali, e tem inclusive o Roberto citou alguns fatores de risco que foi publicado pela Forbes ali em 2021, tem uma lista de 20 principais fatores de risco ali, que é importante vocês acessarem aqui no Google aqui, é bem bacana, que são 20 fatores de risco específico do mercado de energia, mas trazendo para experiências que eu participei ali desde da Big Four lá, né, que o Daniel também passou por lá, também passei pela Grant Thornton também, mas só que na versão brasileira, tá, Daniel? Na Terco. E todas essas empresas, em algum momento, eu participei de projetos no setor de energia. Como que funciona, olhando para a gestão de riscos para esse setor, para essas empresas que comercializam, que atuam nesse segmento? A visão que eu sempre tive é de uma empresa pública, privada ou uma empresa mista.
no final por mais que a empresa ela tenha um viés privado, mas ela acaba atuando como uma empresa mista. Por exemplo, o EMAI, isso é público, é uma empresa mista, que ela tem participação do Estado de São Paulo e também tem uma participação privada ali menor. Então, só que quando você está por dentro ali fazendo um mapeamento de riscos, vamos trazer para o nosso mundo aqui, construindo o desenho do fluxo do processo e fazendo a matriz de risco, o desenho ele é 80% de uma empresa privada, normal assim, do dia a dia, comércio, serviço e indústria. O que muda? São aqueles 20% que tem a ver com o que o Roberto falou. Se nós trazemos aqui para o nosso mundo aqui da ISO 31000, e aí todas as suas versões, tá, pessoal? Porque às vezes a gente fala uma versão, mas você não falou da ISO 31000 versão XPT, não, é o guarda-chuva. E olhando para o COSO, que o próprio manual da ANEEL, ele define essas duas práticas para gestão de riscos, até porque são as mais conhecidas aqui no nosso mercado e as mais utilizadas. Essas empresas, elas seguem essa receita de bolo da ANEEL, então não tem como fugir, ora para comercializar, ora para, por exemplo, eu estava comentando do EMAI, lá eles comercializam, mas tem também a questão, comercializam no sentido de comprar e vender, ter as bandas ali, mas eles têm a usina, as usinas também, tanto as usinas que tem na própria Marginal de São Paulo, aqui para quem é de São Paulo, mas eles têm uma usina em Cubatão. Então, ao mesmo tempo que eles geram energia, eles também trabalham na compra e venda de energia ali. E aí, queria compartilhar essa experiência com vocês, depois eu coloco mais alguns temas. Quando você entra na questão de comercialização da energia, que tem o viés comercial vendas, ele não foge muito de uma área comercial de negociação que você tem numa empresa privada. É claro que tem as suas premissas importantes, porque aí nós saímos de um risco operacional que está ligado ao processo, sistemas e pessoas, e aí também lá nós entramos muito mais num viés de compliance, porque lá o olhar vigilante para conformidade regulatório, né, regulatório é a todo momento, algo que dentro de uma empresa privada, a área comercial, ela não tem, deveria mais se preocupar, mas não tem tanto a preocupação quando negocia um projeto, vende um projeto para um cliente, né? Lá é uma questão muito mais financeira versus operacional. No setor regulado, o olhar é operacional, financeiro também, mas tem um olhar de compliance. Então, e aí é que eu trago a discussão sempre, né? Todas as minhas aulas, todos os meus projetos, aculturando os profissionais em campo, como o Daniel faz isso também, e os alunos, eu sempre falo para eles, olha, pessoal, o dia que vocês acostumarem que existem 4 riscos, vocês vão deixar de sofrer como eu deixei de sofrer há 20 anos atrás, quando eu passei por uma Big Four e aprendi certinho. E não querendo começar a aula aqui, mas quais são esses 4 riscos? Estratégico, operacional, financeiro e compliance. O que é além disso? São categorias. Fator de risco, fonte de risco. Vamos deixar para depois, para não nos aprofundar aqui. E aí, para fechar o desenho aqui, quando você vai para a questão da energia eólica, que foi uma experiência, já tinha participado, mas foi recente, além da preocupação com comercialização, com montar as torres eólicas, com a questão da negociação, são milhões na questão dos motores e para fazer a roda girar lá, né? As pás girarem lá no Nordeste, em todo o Brasilzão, tem uma preocupação crucial que as outras também, as hidrelétricas têm muito, que é o quê? É a sociedade. E aí nós entramos numa sigla do SG, né? Do ESG, que é a questão do ambiental. Por quê? Essas torres eólicas no Nordeste vai muito ali dentro das fazendas. Só que em outros locais vai no meio da mata. Por exemplo, eu participei de um projeto da Belo Monte. Eram 8 horas para dentro da mata, e aí você desmata tudo lá para criar uma usina monstruosa. Então, também tem essa preocupação que, para quem está no mundo de gestão de riscos no dia a dia, que conhece os 4 riscos, e tem a preocupação com o risco estratégico na questão de sempre olhar para a questão da continuidade, do ambiente, do negócio por si só, mas também aquele olhar de compliance, porque um alerta que eu vou chamar para vocês aqui, o ESG, ele está na moda agora, e nós temos que dar valor para isso, para a questão do meio ambiente. Porém, para nós que nascemos no Big Four, a gente fala isso,
para nós, isso já existia como compliance, como conformidade por si só, porque já estava ali dentro, né? A questão ambiental estava dentro do operacional e estava dentro do compliance. Quando nós falamos eu gosto de trazer esse tema, né? Quando nós falamos do diagrama de Chikawa, tem um tema ali dentro que se chama meio ambiente. Pessoas, processo, infraestrutura, né? Eventos externos, meio ambiente. Esse tema, para usina hidrelétrica e eólica, ele atinge muito ali, ele impacta muito. Então, esse risco ele é estratégico, ele tem que estar ali na matriz da diretoria. Então, tarefa para todo mundo aqui, volta para casa depois, pergunta na empresa se tem uma matriz de risco estratégico e observe se tem esses riscos lá dentro da matriz de risco estratégico. Esse é um grande desafio, né? Porque 70% das empresas que nós passamos só tem matriz de risco operacional, financeiro e compliance. Matriz de risco estratégico, muito pouquíssimo. E nesse segmento aqui é de extrema importância, porque é um mercado super fechado, com pouquíssimas empresas, concorrência quase, aquela briga, né, no dia a dia, porque entra para negociação, as empresas querem ganhar de qualquer jeito para sobreviver, né? Não tem jeito, né, Daniel? Estão me ouvindo? Sim. Legal, bacana, acho que, né, aproveitando o gancho aí do Leandro, partindo ali da estrutura inicial, quando vamos iniciar todo um processo, né, de implementação dos riscos e controles no setor elétrico. Então, eu tive a oportunidade de fazer essa implementação numa empresa pública há alguns anos atrás. Então, o próprio modus operandi acaba sendo ali todo artesanal. Então, hoje em dia, a tecnologia ela é muito bem-vinda, facilita muito, dá uma capilaridade, tira a sobrecarga do consultor, do auditor interno, responsável por todo esse mapeamento, toda essa gestão, né, GRC, pautada para que esteja sempre atualizado, para que os riscos sejam mitigados. Então, você percebe que a própria captura das informações das pessoas se tornam incipientes, se tornam ali bem rasas, e aquela quantidade de planos de ações são absurdas. Ao longo dos anos, quando a maturidade capitaneada pela compra da ideia, pela alta direção, e esse é o principal ponto da implementação, quanto mais a alta administração apostar na implementação desses controles, melhor. Indo um pouco no gancho do que o Roberto havia citado, né, no cuidado externo das situações, o que aconteceu, né, na ruptura de barragens, ela poderia ter acontecido num desmoronamento de uma usina, a usina eólica e outras questões relacionadas à criação da transmissão da energia. Então, acabou servindo de lição, mas é o cuidado, é a lição de casa que sempre tem que fazer. Não só se preocupar com o que eu estou fazendo, mas quem são as pessoas ao meu redor que estão contribuindo para essa construção. No caso, terceiros. Não indo muito longe, numa situação que aconteceu de fato, foi na vinícola lá do Rio Grande do Sul, na contratação de mão de obra, né, análogas à escravidão. Então, poxa, tivemos cases de aprendizagem, está na mão de terceiro, por mais que eu tome conta de tudo que o Leandro citou, no cuidado dentro de casa, eu tenho que também me preocupar com o terceiro. A imagem da companhia, que faz o impacto na hora de eu poder avaliar a minha probabilidade, né, junto da classificação do risco. Então, considerar aqueles eventos externos na imagem da empresa, o quanto ela vai transmitir. Todo esse arcabouço precisa estar num papel. O que o sistema nos traz de benefício, toda essa interação, quanto já aquele risco se materializou, o quanto a gente está exposto pela falta de conhecimento de pessoas num mercado restrito. Então, desenvolvimento, treinamento, capacitação são pontos de observação. Então, não somente para encher um relatório, e sim para que as pessoas possam se capacitar mais e mais, não só em saber o que é risco controle, mas no próprio setor, no segmento elétrico, né? Um pouco da minha outra parte de experiência foi na comercialização de energia, e aí sim você tem outras preocupações focadas num regulatório, onde precisa ter um contrato muito bem estabelecido para a comercialização daquela energia, variáveis de tempo
que eles existem, e aí precisa ter todo um monitoramento de meteorologia, de questões que vão impactar toda a geração dessa energia, e depois eu tenho que comercializar. E pela negociação de mercados futuros, eu gero compromissos, eu gero necessidades, então eu tenho tudo ali, a estratégia da companhia sobre esses eventos sendo medidas. Voltando um pouco no próprio risco sobre a estratégia. O quanto a gente tem tudo isso sendo reportado constantemente para a alta administração, que eu vou conseguir cumprir com os meus acordos e o que eu não vou conseguir. Se eu não vou conseguir, qual é a resposta? Então, muitas das decisões nos riscos estratégicos precisam ter materializações para que ninguém tome decisões muito, né, exuberantes, muito catastróficas. Então, tudo isso tendo, né, obviamente, com um zelo, um cuidado para blindar a informação que é estratégica, porém, eu preciso ter olhos. Então, muitas vezes, quem está lá atrás fazendo um papel de auditor interno, de consultor interno, o que a empresa contrata uma pessoa ou duas para achar que está em conformidade. E aí vem a importância de um gerente da área de GRC, que vai ser a pessoa que vai conectar com a alta administração. Então, ele tem os riscos blindados, ele tem todos os controles principais e estratégicos da organização, todos fundamentados, guardados e com uma senioridade de poder sugerir atuações, que esse é um papel também do auditor interno / consultor interno, ser consultivo, contribuir com a companhia, seja ela qual o setor, e aí vem a similaridade que a gente pode aplicar em todos os segmentos, para que possa ser ali, né, bem utilizado todo um esforço, todo o trabalho feito de GRC, no caso aí, para os exemplos que eu dei do setor elétrico. Bacana. Nossa, isso aqui tá ficando gostoso, hein? Esse bate-papo. Tá bom. Gosto quando o negócio flui. Mas olha só, eu tive duas colocações aqui. Eu vou aproveitar que a gente encerrou não, né? Que a gente só deu uma pausazinha nesse pequeno início aí de bate-papo. A Clarissa, me perdoe se eu não acertar teu nome ali no segundo, porque acho que deve ser alemão, mas é Schuller. Ela colocou boa colocação quanto aos carros elétricos. E o Ingo Schmidt, ele colocou justamente aquele ponto em que a gente percebeu bastante nessa empresa de energia eólica também, tá, Leandro? Ele colocou assim, algumas empresas de energia solar que buscam o crowdfunding apresentam projetos que, na implantação, desmataram a área para construir a usina e aí não tem preocupação ambiental. É estranho, viu, Ingo? Porque, assim, essas empresas, elas devem seguir rigorosas legislações quanto a isso, né? Eu posso dar o exemplo aqui de um cliente nosso, que é do setor de papel, né? Na produção aí. E para cada metro cortado, árvore, esse tipo de situação, desmatamento, eles precisam ter ali os planos de ação, de restauração desse meio ambiente, cara. Então, assim, a gente precisa, de fato, acompanhar e ver se isso não está acontecendo mesmo, né? Nesse cenário que a gente contou, dessa usina eólica, né, da construção desse cenário, é óbvio que ali dentro desse projeto, dentro desse cronograma de projeto, a gente conseguiu pegar desde a preocupação era voltado não só para a energia, mas na construção de uma usina eólica. Então, quando você pega, aconteceu o quê, né? Aconteceu tanto esse cenário da ocupação do meio ambiente em si, dos animais, da vegetação, das árvores, mas também dos vilarejos. Porque existia, né, o cenário de alguns vilarejos, como desocupar aquilo, como fazer com que aquele vilarejo participe daquela usina, porque a ideia não é simplesmente despejá-los, né? Tem toda uma preocupação voltada com isso. Então, assim, a gente tem legislações específicas para esse cenário, bem como, né, a própria sigla do ESG, que tem lá os seus mandamentos do que deve e o que não deve ser feito com relação a este cenário, tá? Então, é bom a gente acompanhar. Vamos acompanhar, vamos ver se de fato está acontecendo isso,
porque o retorno de uma área dessa desmatada, ela pode não acontecer próximo daquela região, né? Inclusive, sim. Eles podem desmatar, exemplo, vou dar aqui a zona leste de São Paulo, porém eles têm a obrigação de reflorestar uma quantidade X, e isso pode ser feito numa área próxima à zona leste. Né? O que acontece é ilegal, Roberto. O que acontece, desculpa, o que acaba acontecendo é que são coisas legais, mas há 6 meses atrás, eu fui num cliente nosso ali em Belém, 8 horas de Belém para dentro da mata amazônica ali, né, da selva amazônica, e lá a empresa era de corte de árvores da mata mesmo, só que para fazer esse corte, para fazer esse desmatamento, ela tinha que garantir que ia ter a plantação de outras árvores para ficar mais 15 anos para cortar naquele local. Então, se ela cortasse uma árvore naquele local, somente 15 anos depois, isso é controlado por geolocalização da Secretaria do Meio Ambiente e a cada 6 meses, um fiscal do meio ambiente passava para monitorar em loco para ver se a gel estava pegando corretamente. E por que eu trouxe esse tema também? Nesse exemplo especificamente, eles tiveram que trazer a energia para essa vila, porque eles constroem uma vila lá e moram quase 100 pessoas que trabalham lá. Para trazer as torres elétricas até essa vila, foi todo um estudo de impacto ambiental que foi feito e foram 6 anos para ter essa aprovação. Então, não estamos dizendo que não acontece, né, mas nos exemplos que nós tivemos, muito difícil, assim, são estudos que são realizados ali, feitos ali para chegar no momento de ter o benefício com isso, né, o retorno. E falando de retorno, também, desculpa fazer o gancho, nesse segmento aqui nós temos uma questão do risco financeiro altíssimo, porque muitas das vezes nós temos muito CAPEX ali, muitos investimentos sendo feitos, que você não tem a visibilidade exatamente correta, assim, a precisão de que você vai ter aquele retorno naquele período que você está planejando ali. Então, a assunção do risco, que é muito falado aqui em gestão de riscos, o apetite e a tolerância, ou assumir risco, esse mercado é um mercado que assume risco, porque ele tem que assumir o risco mesmo sem ter a certeza se vai ter o retorno no período que ele está esperando, né? Então, o risco de liquidez aqui, o risco de crédito, o risco de mercado aqui, é muito semelhante nas experiências que eu tive há 20 anos atrás, quando eu fui auditor de banco do Bacen. É muito semelhante a questão regulatória aqui, porque, inclusive, o Daniel comentou, você tem que estar controlando as bandas, quando você está negociando ali, depois você tem que controlar tudo como você está performando, né? Então, não é tão simples, aqui é complexo. Tem uma colocação aqui, eu vou ler, mas porque se encaixa perfeitamente no que a gente está falando. A Nina Pazzi, ela colocou, nesses casos, a avaliação de impacto ambiental é de extrema importância. Com certeza, fundamental que seja feito. Caso contrário. E a Clarissa colocou outro ponto. E aí a gente pode sair um pouco da eólica e ir aí para um cenário de usinas fotovoltaicas, né? Eu acho até que a gente pode achar um nicho de mercado aí para quem quiser investir, vai perceber a colocação da Clarissa. Uma preocupação de usinas fotovoltaicas é o descarte dos painéis quando vencer a validade. Pô, o que tem nesses painéis? Quais são os materiais que existem nesses painéis, né? Então, perceba, se ninguém está coletando isso ainda, poxa, estou aceitando aqui parceiros de negócio para a gente começar a coletar esses painéis e levar aí para que sejam reciclados, né? Porque a grande parte desses materiais deve ser 100% reciclado. Você sabe que não está ligado, assim, está e não está, né? Eu tenho um cliente hoje que ele é uma associação responsável pela recuperação do mercúrio das lâmpadas. Todas as lâmpadas, essas lâmpadas brancas que nós temos em casa e nas empresas, elas são descartadas. E tem um acordo setorial para dar o descarte correto dessas lâmpadas, porque ela tem um percentual de mercúrio. E lá tinha essa discussão também de como seria descartado. Então, são investimentos de milhões para ter toda uma logística reversa, que é o que você está falando, a logística reversa, para garantir que
essa fotovoltaica, né, ela vai chegar, vai ter o seu tempo de vida e vai ter o descarte depois. Aí o que acontece, Roberto? Sempre nós trazemos para um outro tema, que é a questão dos fatores de risco. E aí, traduzindo para nós aqui, são os eventos, são as causas. Então, tudo que tem uma causa vai ter um efeito. Tá bom, Leandro. Você está falando de diagrama de Chikawa de novo. Estou falando de diagrama de Chikawa de novo. Por quê? A relação do risco está diretamente ligada aos eventos que vai fazer esse risco se materializar. No exemplo que o Roberto comentou, vai ter o descarte correto. Então, a falta do controle, a ausência de algo vai impactar o descarte onde não deveria. E aí entra a questão que nas indústrias que eu tenho passado, isso é muito importante, muito controlado, inclusive pela área de meio ambiente ali e gestão de qualidade, que é a questão de ter um laudo, ter um contrato com a empresa que vai dar o descarte correto, porque se você contrata a empresa, ela joga na esquina, a responsabilidade solidária ainda é sua como empresa, né? Então, nesse caso que você falou, tem que ter esse trabalho, e essas empresas que atuam nesse segmento já devem ter feito esse estudo, e porque aqui envolve também, olha que interessante, o tipo de aterro que você vai poder entregar essa fotovoltaica, ou se você vai entregar para uma empresa para ela reciclar e transformar num subproduto, né? É o mercado, é o que você falou, é um mercado. Aí, desculpa a pergunta, assim, aí a ignorância é minha mesmo. Essas placas, né, fotovoltaicas, elas possuem um risco de eletrocução, né, que fala, de uma pessoa ser eletrocutada? Aí eu não sei, se alguém que está participando aqui do nosso chat conhece do assunto, conta aqui pra gente, porque, de fato, a ignorância é minha, eu não sei dizer, como eu não tenho próximo, mas aí teríamos aí mais um risco para ser... Roberto, o nosso amigo Google diz o seguinte: assim como os outros tipos de geração de energia elétrica, os sistemas fotovoltaicos apresentam risco de choque e eletrocução quanto da corrente que percorre um caminho não intencional do corpo. 75 miliamperes lá no coração é letal, mata. É letal. Pronto, então já descobrimos que de fato Exato. O nosso amigo Google ajudou. Isso fica exposto, né? Isso vai fazer, né, Leandro, que a gente calibre um pouco mais o risco de médio para alto, né? Médio. Na manutenção desses materiais, a gente tem que deixar bem claro que a exposição já é alta, né? Então... Teve um momento da sua fala, Daniel, que eu peguei aqui, depois que você fica mais velho, você escuta um pouco mais, né, as pessoas falarem, né? Então, um momento na sua fala era a questão do gestor do risco, né, do responsável pelo risco, né? Esse é um desafio tremendo que nós temos nas empresas, de conscientizar quem exatamente é o gestor do risco, quem é o dono do risco, né? Eu escrevi um livro recentemente chamado Modelo das Três Linhas. Modelo das Três Linhas. É bem conhecido no mercado, já tem livros aí também, outros autores fazendo esse trabalho. Porque é um desafio nosso de convencer o gerente da área que ele é o primeiro dono do risco, ele é o responsável por identificar os riscos, ele é o que é o conhecedor dos eventos que vão fazer o risco acontecer, e automaticamente ele que tem os controles, né? Ele que autoriza, ele que normatiza, ele que treina, ele que monitora, né? Então Perfeito. Esse convencimento ele tem que ser feito de dentro para fora, tem que nascer na empresa. Então, diretores, alta administração, levem workshops, conscientizem os profissionais, façam com que eles identifiquem os riscos, trazendo para o setor de energia, que é um setor que tem uma preocupação com essa questão pelo menos as empresas que eu passei, sempre teve a preocupação de ter workshops, tinha as suas políticas de risco, né? E algumas dessas empresas são de capital aberto, então aumenta a responsabilidade de tanto estar no mercado da ANEEL, que já tem um manual específico. Então aqui vale também uma dica: se vocês colocarem no Google agora, coloca lá, Manual de Gestão de Riscos ANEEL, foi publicado em 2018 e foi atualizado. É um rico material, é perfeito, assim, ele foi muito bem escrito, inclusive foi um dos meus mestres que ajudou a escrever esse material, está lá dentro também, tá? Então eu dei uma estudada nesse material, eu uso ele para cases de treinamento. Então coloca no Google, Manual de Gestão de Riscos da ANEEL, e lá ele trava ISO e COSO, não foge da risca. E aí, voltando, todas as empresas que eu passei, seguia ANEEL, seguia CVM,
tinha política e tinha conscientização. Então, isso ajuda, porque quando nós consultores, especialistas, nós sentamos com os profissionais da empresa, nós já passamos por essa fase de convencer o próprio gestor de que existe risco na área dele, porque ele fala assim, Leandro, não tem risco na minha área. Eu falo para eles assim, olha, você me permite? Então, se não tem risco, não tem pessoas trabalhando, não tem processo funcionando, não tem sistema funcionando e não tem nenhuma pandemia que pode afetar a sua empresa, né? Um evento externo ali, uma invasão, algo do gênero ali, né? Não pode ter uma inundação lá na hidrelétrica, não pode, a barragem não pode abrir lá, né, Roberto, como você falou. Então, gestores, o risco é amigo próximo seu. Se eu digo para você que o risco é um parente seu, está ali do lado, você vai ter que conviver com ele. Tá? Então, é importante ter essa consciência no primeiro momento. E não dá mais para não ter consciência. Só como alerta aqui para vocês, que talvez não tenha tido essa informação, em maio de 2021, a própria B3, junto com a CVM ali, fizeram algumas normativas do novo mercado para que toda empresa que vai abrir o seu capital tenha uma barreira de entrada para abrir o capital, não somente com formulário de referência a mais, mas as questões de gestão de riscos agora e controles internos, é uma barreira, é um Chinese Wall que tem ali também. Então, só que as empresas descobrem isso um mês antes de fazer a abertura, entrar abrir o capital e entrar na bolsa. Então, fiquem atentos com que a questão de gestão de riscos, cada órgão regulador, cada setor está se fechando ali, está se organizando na questão de não permitir mais que os gestores não conscientizem, que a alta administração não defina o apetite e a tolerância, que não construa as suas premissas básicas de GRC. Isso vale para o setor de energia que nós estamos comentando, como qualquer outro setor regulado ou não regulado. Né, Daniel? Não, perfeito. Acho que complementando a importância da resposta ao risco, obviamente que qualquer um dentro desse webinar e os futuros que assistirão poderão pesquisar mais a fundo, mas a importância da resposta ao risco em 1, aceitar o risco, 2, eu mitigá-lo, ou eu fazer com que essa situação seja postergada, é muito importante dentro dessa situação, onde esse dono de risco tenha a ciência de que, se ele aceitar o risco, ele é o responsável, e se algo errado está na responsabilidade dele. Mitigando esse risco, ele tem que escolher a forma que ele vai dar essa resposta. Então, ele pode vir de uma forma manual, ou seja, de uma forma ali com atributos, ferramentas, por exemplo, Microsoft, que auxiliem a dar aquela visibilidade que faltou na identificação desses riscos, ou utilizar soluções sistêmicas, ponderando o investimento para que o risco, né, ou para que o controle não seja mais caro do que o risco que ele vai se materializar. Então, toda uma preocupação, existem também o pós-realização dos trabalhos de controles internos e gestão de riscos sobre a área, continuar ali monitorando para ver se ele potencializa, para se ele tranquiliza, ou se eu diminuir o risco para que lá na minha matriz de risco, no meu gráfico de calor, ele tenha a posição adequada. Então, se eu der muita atenção num risco que ele é baixo, eu vou estar ali preocupado com a formiguinha e o elefante vai estar passando. Então, é sempre o cuidado, os métodos que nós temos, né? Aproveitando só o gancho aqui, eu quero pegar uma pergunta de mais uma pessoa que está aqui, que é a Sandy. Conhece a Sandy, Leandro Jesus? A Sandy estava num projeto conosco do apoio metodológico ali no SESI Senai, ali, CNI Nacional. A Sandy é uma colaboradora Perimit, tá, gente? Para quem não sabe por que a gente está brincando, Sandy, um beijo. Ela perguntou o seguinte: quais são os principais desafios do GRC no mercado de energia? Haja vista a complexidade das regulamentações do segmento. E assim, vendo um pouquinho, porque parece que a gente combinou de olhar, eu vou deixar com que vocês falem um pouquinho a respeito disso, mas vale salientar assim, dentro do nosso cenário, a gente pode pensar em vários outros, né? Mas eu vou pensar aqui Brasil. Dentro do cenário Brasil, o que a gente pode observar, que eu acredito que tem ali como risco? Instabilidade política.
até porque, né, quase todos esses setores, não vou citar os demais, porque a gente está falando só de energia, cargo político. Então, essa não antecipação do que vai acontecer afeta muito, né? Outro cenário é Concessão, a né? capacidade... Concessão, né? Concessão, Concessão. Então, por exemplo, que nem, capacidade de fiscalização. No Brasil, a gente sabe que fiscalização é um assunto, um tema um pouco complexo. Como, né, que isso funciona? Outro cenário que, para mim, é um dos mais importantes, e aí eu não tenho especialização no setor energético, mas pelo que a gente vê, se a gente for falar de construção, só para lembrar, tá? O próximo webinar da semana que vem é a respeito de construção. Então, eu já tô dando a deixa, porque, assim, vamos pegar o próprio Rodoanel. Instabilidade política, muitos governadores. Cadê a asa norte, sul? Eu nunca lembro qual é que não está pronta ainda. Eu só sei que tem Impacto um pedaço que não ambiental tá monstruoso. Impacto ambiental monstruoso, não foi feito. Então, assim, se você parar para pensar, a baixa observância na infraestrutura e tecnologia aplicada, com certeza no setor energético, também é um risco potencial. Porque Questões de impostos e subsídios também, né, Roberto? Impostos e subsídios também, que é importantíssimo nesse setor. Mexe toda a sua precificação, né, Daniel? A precificação envolve nessa questão. Não precisamos nem falar, né? Porque teve a situação de dezenas de bandeiras, né? Bandeira vermelha de 700, bandeira vermelha... Cara, eu perdi a conta de quanto tipo de bandeira vermelha tinha. Mas a amarela e a verde só tinha duas, né? E nesse segmento, muitas das vezes, a empresa ela entra numa concessão para anetar ali, para estar no 0 a 0, sabendo que com a gestão, a governança que ela tem, experiências em outros projetos, ela consegue otimizar e rentabilizar, trazer viabilidade para o projeto, mesmo sabendo que inicialmente ela vai entrar na licitação ali, ou para fazer a aquisição da concessão, zerado, netado, né? Então, essa questão do imposto subsídio, se ela tem um conhecimento e tem um bom time, ela consegue otimizar isso depois. E isso, olha que interessante, desculpa, Roberto, eu te cortei, mas olha que interessante, isso vai dentro de uma matriz de risco nossa, da controladoria ou da viabilidade, onde nós vamos lá traçar, porque eles são os responsáveis por manter esse processo que é feito ali junto com o pessoal de novos negócios, que é o M&A, né? Não vou entrar nem na sigla do inglês aqui, tá? O povo não gosta às vezes, mas Merger and Acquisition aqui, né? Fusões e aquisições ali, ou novos negócios, que tem esse time dedicado. Só que quem dá a base para esse time e analisa os riscos é o pessoal da controladoria ou FP&A normalmente. Então, quando eu digo para os meus alunos e para os meus clientes de que matriz de risco é um presente que nós entregamos para cada gerente que está na estrutura organizacional, não é. Eu não estou falando, eu não estou brincando, eu estou falando verdade, tá, turma? É sério isso. Então, o FP&A tem uma matriz, a controladoria tem uma matriz, né? E o Roberto estava falando dos riscos. Cada risco vai se encaixar com um dono do risco dentro da empresa, um responsável. Um outro exemplo aqui, Roberto, má gestão das partes interessadas. Olha que interessante, né? Partes interessadas, stakeholders ali. Nesse segmento tem tanta, assim, como todos têm, mas a pressão que tem das partes interessadas nesse segmento aqui é um absurdo. O negócio assim quase não dá para trabalhar, porque você tem governo, você tem sociedade, você tem cliente, você tem fornecedor, você tem todo mundo colocando a pressão aqui e você tem que fazer esse negócio gerar valor ainda, né? Tem que lucro, valor nesse sentido, né? Pois é, pois é. O que você acha, Daniel? Assim, vamos tentar só simplificar a pergunta da Sandy. A gente trouxe alguns exemplos, alguns riscos, Claro. mas, na verdade, ela acabou perguntando os principais desafios do GRC. Sandy, o principal desafio do GRC se você bater em diversos setores, você vai achar riscos diferentes, situações diferentes. Mas o desafio, com certeza, vai ser sempre o mesmo. Estou errado ou não? Não, tá perfeito, acho.
essa é a grande ideia, né? Nós temos riscos, como até o próprio Leandro já citou, que são na falha de execução. Então, uma vez que a estratégia não foi bem alinhada, não foi bem executada, na execução de toda esse investimento, né, corre-se aí o risco de ter uma perda financeira muito significativa, né? Então, a própria questão do risco de investimento, né, investindo na infraestrutura de projetos ou geração de capital significativo também, né, requer uma atenção muito grande de ter esse controle na mão, de você ter constantemente resposta dos principais líderes sobre essas questões e ter tudo isso fundamentado, tudo isso fácil de ser rastreado dentro do ecossistema nosso. Bacana, bacana. Pessoal, como é de praxe, né, o nosso webinar aqui, ele costuma ter um horário para a gente iniciar, um horário para a gente finalizar. E hoje, quem assiste os que eu participo sabe disso. Eu, Roberto, eu adoro estender, eu fico aqui batendo papo até o último sair da sala e falar, pô, esse cara não vai parar de falar. Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar no horário hoje. Eu vou deixar as últimas palavras aí para o Leandro e para o Daniel. As perguntas que foram feitas e que ainda não foram respondidas, a gente responde, tá? Por e-mail para vocês, fiquem tranquilos, a gente manda a resposta para vocês. Aí, e por que eu vou ter que sair no horário? Aqui eu tenho 2 filhinhos, hoje é dia na escola é dia dos pais, vai ter uma apresentação, então se eu não for, eu vou ter um risco aqui na minha casa. Então, de continuidade. Desculpa, não... De continuidade, né? Continuidade de vida. De pior, continuidade. Tem vários riscos, né? Riscos de eu me machucar sem querer e coisas Vamos assim. lá. Mas eu peço desculpas, tá, pessoal? Leandro e Daniel, fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem, passem as redes sociais de vocês para quem quiser segui-los. Pessoal, só lembrando, o Gabriel, né, vulgo Bueno, voz do além, que ajuda a gente aqui, vai sortear para vocês depois o livro lá do Leandro Jesus, tá bom? Fiquem à vontade. Bora lá, então, se você me permite, Daniel. Vamos lá, turma. Obrigado por vocês terem participado aqui mais uma vez. Eu acho que alguns de vocês já me veem aí na internet no dia a dia. Eu estou nesse movimento há 17 anos e vou continuar aí até quando eu puder respirar. Eu vou estar aí, o Roberto me conhece. Tá? Tem o meu Instagram, eu coloquei no meu nome aqui para facilitar, eu sou o Leandro Jesus. Vai lá na bio que vocês vão encontrar 3 livros que eu fiz recentemente: Cultura, Riscos e Controles para workshops, Modelo das 3 linhas para culturar as 3 linhas, e o recente que saiu bem recentemente essa semana, Risk Matrix. É um livro de 400 páginas falando de matriz de riscos. Tá fresquinho, poucas pessoas tiveram acesso, somente alunos. Tá lá na bio, vai lá atrás. Matriz de risco é o grande segredo que nós temos para conscientizar o povo na empresa. E na bio vai estar um pouquinho mais do que eu faço lá, tá bom? Obrigado pela presença de todos e todas. Daniel. Legal, pessoal. Obrigado aí por esse tempo, pela disponibilidade de vocês, paciência. Espero que possa contribuir no dia a dia de vocês. E a grande ideia aqui, não só desse webinar, como outros que virão e os que já passaram, é enriquecer o aprendizado. Acho que, e se puder conectar o tema do escopo aqui desse webinar com o dia a dia de vocês, para que vocês ganhem, seria a palavra empoderamento. Então, ou seja, enquanto vocês, pessoas da área de GRC, pessoas responsáveis por gestão de riscos e controles, puderem, junto à alta administração e junto à área operacional, que é o ponto mais importante da cadeia, fazer com que eles não só absorvam e realizem formalmente as coisas que têm que ser formadas, mas que eles compreendam e disseminem esse controle. Faz com que a empresa enriqueça, para que a empresa possa ter um plano de continuidade de negócio muito mais sustentável. Obrigado mais uma vez, Roberto e Leandro, aí, pela oportunidade. Quer deixar suas redes sociais aí, Daniel? Sim, Daniel Gazi no LinkedIn. Fiquem à vontade aí, vamos bater um papo, precisando de alguma coisa, onde puder ajudar, conte conosco. E as redes sociais do Roberto é Roberto Oliveira, nosso DPO, tá? Tô brincando, fala, Roberto.
Eu trabalho com o Roberto, tá, pessoal? Eu trabalho numa célula de consultoria com o Roberto, tá? Eu nem tenho muito, né, cara? Eu só tenho LinkedIn, eu não tenho Instagram, eu não sou muito de rede social. Eu gosto bastante dessa troca que a gente faz aqui. Os demais, eu acho que, lógico, cada um gosta do que gosta, mas eu não curto muito, porque aí eu fico preso na rede social ali e eu sou muito de estar próximo, eu gosto de estar perto das pessoas. Mas então eu só tenho o LinkedIn, do jeito que o Leandro falou, tá, pessoal? Agradeço a participação de todos. Leandro, obrigado mais uma vez por poder participar aqui do bate-papo com a gente. Daniel, obrigado. Espero que você possa participar outras vezes também de outros temas. Pessoal que está participando aqui, se vocês quiserem deixar uma notificação para o Gabriel dizendo aumente o tempo do webinar. O tempo do webinar é muito curto. Aí coloca, que daí, quem sabe, a gente consegue fazer um bate-papo um pouco, né, mais extenso, que a gente consiga abranger mais itens, que eu sei que falar de risco em 1 hora é complicado, tá? E eu só errei. Aqui no evento sobre GRC na energia, no setor de energia. O risco eu já tenho. Fechando o webinar aqui se eu não for no evento dos pais, é impacto, tá, gente? Só corrigindo a vida, Leandro, só corrigindo a minha fala. Só corrigindo, tem que dar conta do recado, senão não entra em casa depois. Impacto. É isso, pessoal. Agradeço a participação de todos. Obrigado e até o próximo webinar. Obrigado. Até mais, pessoal. Até logo. Até mais. Prazer. Até mais. Prazer.